Agora vamos fazer a renderização da nossa cozinha e deixar ela bem detalhada, decorada, para a gente fazer uma apresentação legal para o nosso cliente. Aqui na cozinha eu vou colocar os itens para que ela fique completa. Vou começar aqui pelo cooktop. Eu vou utilizar aqui o decore. Eu vou fazer aqui a pesquisa. Fiz a pesquisa aqui do cooktop e ele vai me aparecer aqui algumas opções. Vou selecionar essa opção de 5 bocas. Vou arrastar em cima da pedra e solto. Prontinho. Vou de novo, novamente aqui em módulos. E agora eu vou pesquisar por depurador. É importante você colocar o nome certo, porque se você buscar ou digitar um nome que você não encontre, pode ser que tenha alguma coisa errada, mas o objeto pode ser que tenha aqui na biblioteca do Leomob. Então eu selecionei aqui um depurador, vou colocar ele aqui e vou acertar aqui as medidas dele. Claro que é importante, quando você fecha com seu cliente, saber qual é o modelo, a marca, e você ajustar as dimensões conforme a marca e modelo que o seu cliente vai fechar. Com a setinha do teclado, vou colocando aqui, posicionando. Agora eu vou colocar o micro-ondas. Eu pesquisei pela palavra forno, porque o micro-ondas é um tipo de forno também. Então, tenho aqui forno, mas essa cor aqui branca, não, vou colocar algum outro. Então, se eu não achar pela pesquisa, eu vou aqui em decore, cozinhas, eletrodoméstico. E eu tenho aqui algumas opções, ó, cooktops, depuradores. Na opção dos fornos, eu vou ter aqui, nos últimos itens, o micro-ondas de bancada. Vou utilizar esse aqui. Nesse caso, eu vou arrastar ele e soltar aqui na parede, ó. Vou ajustar a medida. De acordo com a medida que o meu cliente passar. Caso não tenha a medida, se você for fazer só uma decoração, você pode colocar um valor fictício. Mas é importante saber que todas essas medidas que nós estamos aplicando aqui estão dentro de regras de projeto. Então, tá pronta aí a nossa cozinha. Aqui dentro da aba de decore, cozinhas, você vai ter diversos itens que você pode colocar à medida que você quiser decorar o seu ambiente. Bom, aqui nós temos já uma decoração, mesmo que básica, e nós vamos fazer aqui agora um trabalho de iluminação para poder também renderizar essa cozinha. Eu vou mostrar para vocês agora como que nós podemos colocar um efeito de LED. Lembrando que é apenas um efeito de luz, certo? Aqui na parte de baixo dessa cozinha, eu vou colocar um LED. Se eu quisesse colocar um perfil de LED aqui, ou eu faria a usinagem no momento de instalação, ou eu posso reduzir esse tamponamento, tá? Mas lembrando que o que nós vamos fazer agora é apenas um efeito. Então, nós não estamos falando ainda tecnicamente como vai ser instalado, nós estamos falando apenas de uma ilustração. Para eu fazer esse efeito de LED aqui, eu vou pegar essa medida. Nesse caso agora, eu vou utilizar a régua. Então, eu posso vir aqui no calcular distância, clicar no hot point aqui bem no cantinho, ou lá atrás, tanto faz, ó.
E aí eu vou clicar do meu lado direito nesse outro hotpoint. E aí ele vai me dar a medida. Aqui do lado direito ou aqui embaixo, ó, na medida X aqui. 2037, certo? Então você pode clicar aqui nos dois hotpoints em cada ponta. Vai aparecer aqui também, 2037. Ou você faz a soma clicando na própria peça. Então nós temos aqui 2037 de espaço de largura. Agora eu vou criar um LED aqui nesse vão. Vou acessar aqui o Editar Luzes. Vou selecionar a opção Adicionar Luz Linear. Selecionei, vou dar um zoom. E aqui nesse espaço eu vou criar o meu LED. Cliquei, vou trazer aqui fazendo uma linha reta. Cliquei novamente. Eu poderia continuar fazendo qualquer desenho, mas eu vou finalizar com o botão direito do mouse. Aperto na setinha para desabilitar e está feito aqui a minha luminária de LED. Agora eu vou ajustar a dimensão dela. Eu vou selecionar aqui em Editar Forma. Só que eu vou editar essa luminária com 2000. Então ela já está selecionada, é só vir aqui onde está escrito corda, digito 2000 e dou um Enter. Quando eu der um OK, ela já vai estar com a dimensão que eu preciso aqui. Olhando aqui numa vista em planta, eu vou colocar ela aqui, depois dá para ajustar na parte de baixo ali do móvel. Coloquei ela aqui na parte traseira, quase que encostada aqui na parede. Aí eu vou ajustar a cor, vou colocar amarelo e levar um pouquinho para cima. Quase no branco. Vou dar um OK. Vou ajustar a intensidade. Minha recomendação para o LED ficar bem levinho é que você comece com a intensidade de 0,3. E se precisar, depois vai ajustando para mais ou para menos. A espessura desse LED, no caso aqui é o diâmetro, como se fosse um tubinho. Então, ao invés de eu colocar 30, eu vou deixar apenas com 5 milímetros. Vai ser um LED bem fininho. Aqui no Z é a altura que esse LED vai ser instalado. Inicialmente, eu vou colocar aqui com 1500. Depois dá para ajustar. Quando eu colocar 1500, que é 1,5 m do piso, ele vai ficar embaixo do móvel. Vou fechar. E agora, aqui nós já temos o nosso LED. Agora eu vou fazer alguns ajustes. É importante que esse LED não fique encostado nem no móvel e nem na parede, senão ele não funciona, ele não acende. Então eu vou clicar nele para selecionar. Para você confirmar que você selecionou o LED, ele não vai aparecer nada. Você vai olhar do lado esquerdo, bem aqui embaixo, ó, no cantinho. Está escrito luz linear. Isso significa que ele está selecionado. Vou lá na aba de movimentação, deslocamento. Vou manter aqui os 5 milímetros. Vou apertar o azul menos, conforme eu estou vendo aqui na imagem. Ele vai subir. No caso é azul mais, né? Porque eu estou olhando de lado, é azul mais. Aí ele vai subindo. Vou apertando aqui no azul mais. Até ele ficar próximo do móvel, mas ele não pode encostar. E agora no verde mais. Olha como é importante a posição da câmera, o manuseio da câmera, para você ajustar esses detalhes. Apertando aqui no verde mais, o LED vai indo para trás. Ele não precisa encostar na parede, ele vai ficar dessa forma mesmo ali, só aproximado. Prontinho, é só isso. Está feito o nosso LED. Antes de eu colocar outro tipo de iluminação, nós vamos renderizar desta forma para a gente enxergar qual o efeito do LED no nosso ambiente. Para renderizar, eu preciso levantar as paredes. Clico aqui no rodapé. Vou dar duplo clique para ela ficar retinha. Aperto aqui no Vista Dinâmica e vou fazer aquele ajuste. Jogo para trás o alvo, atrás da parede, e o observador eu vou aproximando, de modo que a linha azul corte as duas laterais aqui da parede. Vou pegar a linha vermelha, que nós chamamos de linha de corte, e vou colocar aqui dentro desse triângulo aqui, ó,
Presta bastante atenção aqui nesse cantinho onde eu estou passando o mouse e no outro. Aí você vai ter uma visão completa da sua cozinha. Vou fechar o Vista Dinâmica e agora vou mandar renderizar. Configuração. Vou utilizar o tema nublado para ficar um pouquinho mais escuro e vou deixar aqui no render final. E vou mandar renderizar. Você pode perceber que aqui nós temos algumas coisas que precisam ser ajustadas. Por exemplo, o armário de baixo ele está escuro, a parte de cima já está mais clara, e nós vamos ajustar para que eles fiquem mais parecidos, né? O mais próximo possível. Então nós vamos fazer outra configuração e renderizar. Vou voltar aqui para a aba de cozinhas. Aí você pode acessar aqui no editor de luzes, vai perceber que eu já deixei aqui preparado, eu coloquei 3 spots. Então você vai vir aqui no spot, adicionar luz spot, e aí você clica e à medida que você vai clicando, você vai soltando eles no ambiente. Vou clicar aqui na setinha, vou deletar esses que eu coloquei agora. Você vai deixar 3. Clicando no seu spot, você vai colocar aqui algumas cores e intensidades. É importante dizer que essa cor e essa intensidade, tudo isso que eu vou mostrar aqui vai variar de acordo com o seu monitor, a sua máquina. Então você vai ajustar conforme a sua necessidade. Então eu vou selecionar aqui esses 3, vou manter a cor branca por ser uma cozinha. Na intensidade eu vou trabalhar aqui com 1,5 e aqui em Z, no caso que é a altura que esse spot vai estar, eu vou deixar com 2.590, uma vez que meu pé direito é 2.600. Clicando nele também, você vai perceber aqui que eu mexi na abertura. Se você colocar uma abertura de 100, por exemplo, você vai ver um círculo. Se você colocar 50, o círculo vai reduzindo. Ou seja, é o foco de luz. Eu vou colocar com 170 porque eu não quero um foco, eu quero que esse spot ilumine todo o ambiente. Da mesma forma que eu fiz aqui uma luz linear e utilizei para fazer o meu LED, eu peguei outra luz linear, cliquei novamente e finalizei com o botão direito. Apertei aqui em selecionar e mover e trabalhei com ela aqui na parte de trás aqui da cozinha. Vou deletar essa, colocando as seguintes configurações: intensidade de 2, cor branca e espessura de 30. E eu deixei essa luz mais aqui para trás para ela não aparecer no meu render e para ela me ajudar na iluminação da parte de baixo aqui do meu móvel. Então todos esses ajustes e configurações são feitos aos poucos, lembrando que cada projeto precisa de um ajuste novo e diferente. O importante é que você teste todas essas ferramentas e aprenda a manuseá-las. Vou fechar. E agora eu vou aqui para o configurador do Render Realcine 2.0. Eu vou trabalhar aqui com o render profissional. Na dimensão eu mantenho o ambiente 3D. Nos temas eu coloquei aqui o meio-dia. E aqui eu trabalhei a posição da luz do sol, que você vai testar e colocar da maneira que você achar que fica legal. E mais algumas dicas. Por exemplo, se você quiser colocar uma marca d'água, você pode apertar aqui e carregar a sua marca para colocar nesse projeto, nessa foto. Como também usar aqui uma imagem de fundo, que você pode carregar essa imagem para que ela apareça em alguma janela ou na área externa do seu projeto. Bom, agora eu vou renderizar e vamos ver o resultado. Esse render que foi finalizado ficou um pouco mais claro. Se eu quiser fazer mais um ajuste, lembrando, é só anexar ele ao projeto. E agora eu vou fechar ele aqui e ele vai ficar salvo. Ó. Todos os renders que nós fomos fazendo, eu vou apertando aqui, você vai vendo que eles foram salvos. Então, eu fiz alguns testes, algumas iluminações diferentes.
até chegar no render que eu quero demonstrar para o meu cliente. Aqui nesse campo eu consigo fazer uma pós-produção. Vou tirar um pouquinho do brilho e aumentar um pouquinho aqui o contraste. Vou dar um OK. Se eu quiser, por exemplo, fazer um recorte dessa imagem, eu posso apertar aqui em cortar. E nesse campo eu posso esticar e deixando ali somente aquilo que eu quero mostrar na imagem. Vou apertar em cortar e ele fica somente a parte que eu quero mostrar. Se você quiser retornar de tudo isso, é só apertar aqui em retornar. É muito importante você saber que o render varia de monitor para monitor, cores. Você vai mostrar para o seu cliente para ele ter uma ideia de como vai ficar. Com certeza o seu cliente vai se encantar com aquilo que você mostra, mas é importante saber que precisa ter a amostra. Não feche nenhum projeto baseado naquilo que você está vendo na tela de um celular ou de um monitor. No momento do fechamento, é preciso ter as amostras com o nome correto do padrão que você está utilizando, para que o seu cliente assine esse projeto e saiba aquilo que vai ser entregue na casa dele e para que você não tenha nenhum problema futuro. Agora que nós renderizamos a cozinha, aprendemos um pouco sobre alguns detalhes, nós vamos partir para a renderização do nosso dormitório. Então, tudo que você fizer, o render, ele é um treino, né? Um treino básico que nós mostramos aqui. Mas lembrando que quanto mais você treinar, mais você conhecer a ferramenta e dominar, melhor vai ser o seu render e eu tenho certeza que você vai fazer uma boa apresentação para o seu cliente. Então agora nós vamos renderizar o dormitório.